noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, onde nós vamos falar sobre a alma após a morte, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 29 de setembro, dessa noite de quinta-feira. Espero que você tenha aproveitado bastante essa semana, tenha aproveitado bastante o dia de hoje. Nós tivemos o nosso café mais cedo e estamos agora iniciando o nosso Evangelho. Espero que vocês, toda a família de vocês, estejam sendo muito bem amparadas e assessoradas pela espiritualidade de luz. No nosso exórdio de hoje, vamos falar sobre o capítulo 90 do livro Fonte Viva, que tem como título Varonilmente. É uma passagem de Paulo na primeira epístola de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede forte. E olha só o que Emmanuel fala. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, Se portar com energia, se manter de pé diante de todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependemo-nos de qualquer gesto maligno, é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar o tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações débitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Emmanuel vem dizer para a gente mais uma vez que
Jesus não ficou parado, Jesus não ficou repousando o tempo todo que ele esteve aqui. Ele foi um dos que mais agiu, porque ele quis dar o exemplo. Logo, nós precisamos experimentar, seguir a nossa jornada para que a gente entenda todas as dores e os amores que nós vamos encontrar durante essa estrada. E é por isso que não dá para a gente querer dar lição de moral em ninguém se a gente não segue o nosso caminho. Se a gente está sentado numa cadeira, numa poltrona bem acolchoada no meio do caminho. Se o próprio Cristo ele foi parar na cruz, logo não espere você ficar sentado numa poltrona. Não espere você ficar num altar. Nós temos que passar também pelos nossos percalços. Nós temos que também sentir os espinhos para sentir o cheiro da rosa em algum momento. Porque muitas coisas vão acontecer. E principalmente quem estuda a espiritualidade, os espíritas principalmente, são muito melindrosos quando alguma coisa acontece de ruim na vida deles. Porque acham que está acontecendo algo anormal. É como se algo anormal estivesse acontecendo, como se não fossem humanos, como todos nós somos. Então, é uma visão distorcida que muitos começam a ter e que deveria se aterrar mais, né? Ser trazido para a Terra para ser lembrado que se o Cristo, que é inocente, foi parar na cruz, por que você acredita que vai ser tratado como rei, como rainha, né? Sem passar por nada, nenhum problema na tua vida? Então, Emmanuel deixa muito claro aqui para a gente sobre essa necessidade da gente se manter de pé, se manter com energia diante de todos os lances difíceis. Veja que, em momento algum, Emmanuel diz que a gente vai ser livrado disso. Ele diz, olha, vai acontecer momentos ruins, mas seja forte, né? Crie essa fortaleza dentro de você para aguentar, né, a força das ondas, para aguentar a força do vento, da terra, para que, depois que passar essa tempestade, você guarde as lições de luz, guarde todas as lições dos momentos difíceis, o que vai deixar você ainda mais forte e vai poder ajudar muito mais pessoas. Uma boa noite para vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham guardado muito bem a mensagem de Emmanuel para a gente se manter forte diante de todas as coisas que acontecem na nossa vida e permanecer firmes na fé ante a tempestade. Olha o que ele diz, né? Ser firme na fé antes da tempestade, para que quando a tempestade chegar, você já está muito bem firme, já está muito bem protegido. Não é ser firme durante a tempestade, é antes, né? Antes da tempestade, para que tudo dê certo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam pensando muito bem no final de semana de grandes emoções, não é verdade? E lembrando que sábado nós teremos nosso estudo. 3 horas da tarde, nós daremos continuidade à nossa aventura junto com a menina Patrícia, onde nós vamos aprender, continuar aprendendo. Afinal, ela está aprendendo, está numa escola e nós estamos aprendendo junto com ela todos os caminhos por onde ela tem andado, percebido todas as perguntas e colhendo todos esses frutos que a Patrícia colheu naquele momento. Então, convido a vocês, basta você estar no nosso grupo do WhatsApp, o link aqui na descrição, e 3 horas da tarde, pouco antes das 3 horas, eu envio o link da nossa sala especial, que é aberta para todo mundo, mas você acessa apenas se você estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, dito isso, vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração, mas veja, se você já pegou a sua água, se você já fez a sua lista de vibração, para a gente poder ajudar o maior número de pessoas nessa noite de hoje.
Então, feche seus olhos, eleve esses pensamentos e vamos agradecer a Jesus toda a proteção, todas as bênçãos que nós recebemos ao longo de toda essa semana. E agradecer de uma forma antecipada por tudo aquilo que irá acontecer no fim de semana. Que Jesus ilumine muito toda a nossa família, nossa casa, os nossos caminhos, nossas decisões, para que o melhor sempre aconteça. Que o nosso anjo da guarda se mantenha firme ao nosso lado, nos inspirando, nos auxiliando, mesmo depois de tantas e tantas negativas da nossa parte. Que o nosso anjo da guarda siga firme e forte, sempre jogando muita luz e nos inspirando para caminhos cada vez melhores. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então vamos para o nosso assunto de hoje, que está lá no livro dos Espíritos, onde Allan Kardec quer saber sobre a vida após a morte, o que acontece com a alma depois que ela sai daqui da matéria. Então a questão começa lá na questão 149 do livro dos Espíritos. Em que se torna a alma no instante da morte? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservar? Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, que representa a aparência da sua última encarnação, do seu perispírito. Como eu falei para vocês em outros momentos, né? Cada planeta tem a sua forma, a sua densidade de perispírito. A densidade do perispírito aqui na Terra é diferente do de Marte, é diferente do de Vênus, Júpiter. Cada planeta tem a sua densidade. Por isso que, como a gente é muito pesado aqui na Terra ainda, a gente não consegue alcançar determinados lugares, exatamente por conta do nosso perispírito muito pesado. E é exatamente sobre isso que a espiritualidade está falando para Allan Kardec. Que, mesmo depois do desencarne, o perispírito ele ainda tem um fluido que é próprio do planeta onde ele passou a última encarnação. Então, todos nós temos cores, nós temos sons, vibrações. Então, é como se fosse o nosso DNA cósmico. E através desse DNA cósmico que todo mundo é reconhecido. Então, todos nós temos sons, vibrações, cheiros, energia própria, mesmo diante de todo mundo. Então, a alma nada leva consigo deste mundo, nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito na vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais desapegado, quanto mais elevado, maior conhecimento do mundo espiritual, menos você vai se importar com as coisas daqui da terra. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Não obstante, conservas sempre a tua individualidade. E é tão interessante essa resposta, porque é como se fosse o seguinte, quando a gente fala que volta para o todo, não é? Imagina que estamos num estádio de futebol e tem aquelas duas torcidas. Então,
Uma torcida, que é chamada torcida de um time A, ela forma uma unidade, uma torcida. Só que essa torcida é feita de milhares de individualidades, 50 mil, 60 mil. Então, a partir desse exemplo, a gente consegue entender melhor de que aquele conjunto de individualidade acaba formando uma unidade de alguma coisa. Então, assim também formamos nós uma unidade, uma consciência coletiva. Como eu falei para vocês sobre o livro de Ra, que é onde Ra, né, o livro de Uno, né, o livro do Uno, e Ra é uma unidade, né, uma consciência cósmica, onde dentro dessa unidade existem muitas individualidades de uma civilização que já não tem mais necessidade de corpo, existe apenas no estado mental. Então, que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. E Allan Kardec coloca uma nota. Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali toda a sua individualidade. Não é assim, não é? Não é assim que acontece com a gente. Nós vamos voltar para o oceano primordial, mas mesmo a gente sendo essa gotinha no oceano primordial, cada gotinha do oceano tem a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto de seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Inclusive, até falam, né, que o Espírito Santo é uma unidade dessa. O Espírito Santo não é um espírito, é um conjunto, é uma falange de espíritos do Senhor. Eu achei então muito interessante essa explicação. Isso explica muito sobre o que nós estamos conversando agora. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo, não é sobre um espírito. Nós estamos falando sobre um coletivo dos espíritos mais puros do Senhor. Só que ele é chamado, esse conjunto, essa egrégora, a falange, é chamada de Espírito Santo. Entende? Da mesma forma que, como no Brasil, nós somos chamados de brasileiros. Formamos essa unidade de brasileiros. Nós temos essa identidade. Mas, dentro do Brasil, nós temos milhões e milhões de pessoas. Indivíduas, né? Individualizadas. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Não teriam inteligência nem qualidade própria, ao passo em que todas as comunicações elas revelam as consciências do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sobre todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebem do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, é evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé, e o Espiritismo torna evidente e, de certo modo, material.
Então, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. E quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros, dos que tendem a atingido a perfeição e que não têm mais provas a sofrer? E ele diz, a espiritualidade diz, essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. A espiritualidade fala isso o tempo todo para Kardec. Fala, olha, entenda como vocês queiram entender, através das palavras, né? Fale do jeito que vocês quiserem falar, mas contanto que vocês entendam o que nós queremos passar. Porque é apenas uma questão de palavras. Você chamar de vida eterna, né, felicidade eterna, é apenas um jogo de palavras. O importante é que você entenda o conceito, você entenda o que está acontecendo. Então, Allan Kardec pergunta sobre a separação da alma e do corpo. Ele pergunta se é dolorosa. E os espíritos dizem que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. E Allan Kardec diz o seguinte: na morte natural, o que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Então, como se opera a separação da alma e do corpo? E eles dizem, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. E quando eu falo para vocês que os primeiros livros que a gente deve estudar são os livros ali de André Luiz, da Patrícia, porque tudo isso que nós estamos conversando agora, a gente vê nas obras de André Luiz, de uma forma contada através de uma história, onde é contada a história de fulaninho que vai desencarnar e tem todo o trabalho, toda a movimentação para fulaninho desencarnar, inclusive como é feito o desencarne dele. Agora, no último sábado, nós passamos por isso com a Patrícia, no outro livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Então, quando você lê esses livros, né, os 4 livros da Patrícia e os 16 de André Luiz, você entende muito bem. Quando você lê as obras de André Luiz, você lê as 4 obras da Patrícia. Quando você vai ler o Livro dos Espíritos, você vai lembrar de muita coisa que você viu nesses 2 autores, nesses 2 espíritos que comunicaram. Porque o que é o Livro dos Espíritos senão os espíritos dizendo o que acontece no plano espiritual? E o que André Luiz, o que Patrícia fazem? A mesma coisa, só que de uma forma diferente. André conta o que tem no plano espiritual através de uma história, da própria história dele e de coisas que ele foi vivendo. A Patrícia, a mesma coisa. A diferença disso para o Livro dos Espíritos é o formato. André e Patrícia contam no formato de história. Allan Kardec conta no formato de perguntas e respostas. Essa é a única diferença. Porque o que você vê no Livro dos Espíritos, você vê no livro do André, você vê no livro da Patrícia e de muitos outros autores. Eles narrando o que acontece no plano espiritual e você vê tudo de uma forma muito mais técnica no livro de Allan Kardec. É exatamente isso que a gente acabou de falar agora. Exatamente esse ponto sobre como é feito a separação, a gente viu no último livro que nós estudamos do André e vimos no último sábado de estudo com a Patrícia, que é simplesmente desfeito o laço e prendia o corpo e ele vai para o plano espiritual. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte?
Essas coisas a gente também aprende estudando o André e a Patrícia de como as coisas acontecem. E o que os espíritos dizem? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a que se restituiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam e eles se desatam, não se quebram. Isso é um aprendizado enorme. Isso é um aprendizado que a gente teve no último livro do André Luiz, sobre a diferença entre desatar e cortar. E isso é um grande aprendizado para a gente, principalmente para quem é ansioso, de que não se corta as coisas. Né? Eu estava até dando um exemplo que aconteceu com meu filho aqui, depois desse estudo, e eu tinha comprado pão e a bolsa veio bem amarrada. E ele falou, ele estava tentando desamarrar e falou, posso cortar? Eu lembrei logo do estudo, falei, não, tenta desatar o nó. Porque é exatamente isso que acontece com a gente. Porque é muito fácil a gente pegar a tesoura e cortar, mas o aprendizado está no desatar. Por isso que, imagina o quanto seria fácil para a espiritualidade ver uma pessoa que não está dando certo e simplesmente cortar o laço da pessoa. Olha, aquele ali não está dando certo, vamos se livrar dele. E pegava a tesoura e cortava o cordão prateado da pessoa, ela desencarnava. Mas não. Todos aqueles espíritos que estão sofrendo, que são muito apegados à matéria, ao corpo, e que estão ainda ligados ao corpo, que ficam ali no cemitério, em cima de suas covas, eles precisam passar o tempo necessário. E foi isso que deu a grande lição que André trouxe para a gente. Porque queria cortar o laço de uma mulher que estava presa ainda ao corpo depois de muitos, muitos anos. Mas isso era algo que dependia exclusivamente dela, porque ela tinha que desatar esse nó de acordo com o perdão dela, com todo o avanço moral que ela tinha que passar. Porque se cortasse o laço dela agora, ela ficasse solta, ela ia até o ex-marido, para perturbar a vida do ex-marido que estava agora em um outro relacionamento, cuidando muito bem da filha e tudo mais, com outra pessoa. Se aquele espírito que não aprendeu muita coisa, que estava preso ainda ao corpo, com todo o seu egoísmo, se ela se solta, ela vai fazer um inferno na vida do ex-marido, porque ela não estava preparada ainda para poder perdoar, para poder seguir adiante. Ela queria voltar para cuidar da filha e do marido, mas muito tempo já tinha passado. Por isso que eu digo para vocês, a gente vê tudo isso nos livros do André Luiz e da Patrícia. Então, olha só o que eles falam. Eles se desatam, não se quebram. E Allan Kardec diz o seguinte: durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa nesta a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, o que opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando alguns dias, semanas e meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado à matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela.
ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Olha o que eles falam, que o passo, todo o trabalho que a gente faz de conhecimento, de autoconhecimento, de elevação moral, já é um processo de desprendimento. Por isso, a importância de fazer o Evangelho no lar, acompanhar o Evangelho no lar, acompanhar os estudos que nós fazemos, outros estudos que vocês podem acompanhar em outros lugares, porque isso já é uma preparação para o desprendimento, ainda em vida. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo, tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar de certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Geralmente os suicidas passam por esse tipo de coisa, até porque eles têm muita energia ainda no corpo. Tem muita energia no corpo. Então, é normal que eles passem por todo esse processo mais doloroso. Mas claro, cada caso é um caso, não é uma regra geral, mas é o que realmente mais acontece. Então, quando a gente vê todo esse momento, quanto mais apegada, mais a pessoa não acredita no plano espiritual, maior a tendência dela viver esse horror da decomposição e que ela acha que é um fantasma que está perseguindo ela, que é um fantasma do corpo dela, quando na verdade é o próprio corpo dela que está ali definhando e ela está acompanhando tudo aquilo de perto, sentindo até mesmo os vermes comendo a pele. Então, é um momento muito triste, é um momento muito delicado, mas é uma constatação da vida que a pessoa teve durante a vida corpórea. E aí, por tudo que ela passa depois é apenas um reflexo da vida corpórea. Então, vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que elas recebessem toda essa energia nessa noite de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que elas sejam muito bem amparadas. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos agora para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos. Coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda e a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água
transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Todo o barulho que vocês ouviram é dessas coisas políticas que estão passando por aqui, soltando fogos e tudo mais. Mas a gente se encontra amanhã, às 11 horas da manhã, no nosso café. Eu peço para você que deixe seu like, compartilhe o Evangelho, inscreva aqui no canal se você está aqui pela primeira vez, torne-se membro para você auxiliar o nosso canal, apoiar o nosso canal e também poder participar e acompanhar os estudos fora dos horários que eles acontecem, onde tem todas as gravações dos estudos. Muito obrigado, fique com Deus, até amanhã e uma ótima noite.